E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui. Hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre IA e inteligência artificial, né? Eu andei pesquisando uma maneira de apresentar para vocês uma maneira mais inteligente, de apresentar um conteúdo com mais agregação de valor. Eu tinha uma apresentação, que na verdade eu tenho uma apresentação que eu devo fazer para um público em breve maior, mas eu queria trazer para vocês aqui também, de forma de agregar valor, um conteúdo sobre inteligência artificial, a história da inteligência artificial e suas preocupações. Inclusive, eu vou deixar aqui no vídeo rolando enquanto eu estou falando, um podcast para vocês entenderem como é inteligência artificial, e nesse vídeo você vai conseguir entender sobre tudo sobre inteligência artificial, dos pontos de vista. Eu vou deixar vocês conferirem no vídeo. É incrível a inteligência artificial. Ela mesma fez um podcast com a minha apresentação. Então vamos lá. Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui com a gente. Olá, Hoje o nosso tema é inteligência artificial. IA, exato, IA. Um campo fascinante e que está mudando tudo. Pois é, a gente vai usar um material introdutório, o Introdução à IA PDF, para investigar um pouco a história, como essa tecnologia evoluiu. Entender o que está rolando agora, em 2025. Isso. E também discutir as grandes questões para o futuro, sabe? Tipo, o consumo de energia, que é algo pesado. Com certeza, um ponto super relevante. Certo, então vamos lá. Para começar do começo mesmo. O que é exatamente IA? Assim, na prática. Boa pergunta para alinhar tudo. Basicamente, IA é um conjunto de tecnologias, né, que permite aos computadores fazerem coisas que a gente normalmente associa à inteligência humana. Tipo o quê, por exemplo? Reconhecer imagens, sabe? Entender a nossa linguagem, analisar um monte de dados, fazer recomendações. Como na Netflix, por exemplo. Exatamente. Tudo isso tentando, de certa forma, simular o nosso cérebro. E aí entra um conceito-chave que o material traz: a rede neural. Sim, rede neural. O que seria isso mais especificamente? Pensa assim, é um sistema de computação inspirado em como os neurônios se conectam no cérebro humano. São camadas interligadas de neurônios artificiais. Camadas. Entendi. E como ela aprende? Através do treinamento, a gente alimenta a rede com muitos dados. E ela vai ajustando a força das conexões entre esses neurônios, os pesos que a gente chama, Para quê? para reconhecer padrões. Isso. Para reconhecer padrões, fazer previsões, tomar decisões. É a base do que chamamos de aprendizado de máquina. E principalmente do deep learning, o aprendizado profundo. E a gente vê isso em todo lugar hoje, né? Reconhecimento facial no celular, tradução automática. Sim, e até em diagnósticos médicos. É uma tecnologia fundamental hoje em dia. Mas essa história não começou agora, né? O material volta lá para 1940. Pois é, faz tempo. McCulloch e Pitts, com o primeiro modelo matemático de um neurônio. Bem no início mesmo. E os anos 50 com Alan Turing, o famoso teste de Turing. Sim, os anos 50 foram cruciais. O teste de Turing foi mais que técnico, né? Foi filosófico. Como saber se uma máquina pensa como um humano? Uma pergunta que ainda não tem resposta fácil, né? Definitivamente não. Foi uma década de muito otimismo inicial, sabe? De acreditar que a IA estava logo ali. E nos anos 60, tivemos os sistemas especialistas, a linguagem Lisp, tentativas mais concretas, talvez. Exato. Sistemas especialistas tentavam copiar o conhecimento de um expert humano para resolver problemas específicos, tipo um médico ou um geólogo. E funcionava com regras, tipo, se acontecer X, faça Y. Basicamente isso. Regras C então. Foi uma época de investimento, criaram laboratórios de IA em universidades grandes, parecia que ia decolar. Mas aí veio o que o material chama de primeiro inverno da IA, nos anos 70. O que deu errado. Foram várias coisas juntas, né? Primeiro, os computadores da época eram muito limitados. Pouca memória, processamento lento. Não davam conta do recado, né? Exato. E faltava dado. Hoje a gente tem dados aos montes, mas naquela época... E teve corte de verba também. Governos ficaram céticos com os resultados. E tinha a questão do senso comum que você mencionou antes. Pois é. Perceberam que programar o conhecimento básico do mundo, aquele que a gente usa sem nem pensar,
era incrivelmente difícil. A IA baseada só em lógica e regras não conseguia lidar com isso. Entendi. Foi um balde de água fria, então. Foi sim. Mas a IA é meio cíclica, né? Sim. Aí vieram os anos 80, o segundo verão, a coisa esquentou de novo. Voltou o financiamento e teve um avanço técnico muito importante, o backpropagation. Ah, o tal do backpropagation. O que ele faz exatamente? Simplificando muito, ele deu um jeito eficiente de treinar redes neurais com muitas camadas. Ele olha o erro da rede e vai ajustando as conexões lá para trás, sabe? Para corrigir. Tipo, aprender com os erros de forma mais inteligente. Isso. Permitiu criar redes muito mais profundas, mais complexas. É a base do Deep Learning de hoje. Gente como o Geoffrey Hinton foi fundamental nisso. Mas a montanha-russa continuou. Anos 90, segundo inverno da IA. De novo. De novo. Os sistemas especialistas, que eram a aposta dos anos 80, mostraram suas limitações. Eram caros, difíceis de atualizar. Não era só plugar e usar, né? Longe disso. E teve uma mudança tecnológica grande. Os computadores pessoais com Windows, Linux, ficaram mais baratos e potentes que aquelas máquinas Lisp que eram especializadas para IA. Ah, então o hardware dedicado ficou obsoleto. Basicamente. Empresas que faziam essas máquinas quebraram. Foi um período de reajuste. Buscaram técnicas mais robustas, menos dependentes de um hardware específico. Faz sentido. E aí, anos 2000? Parece que foi aí que a coisa engrenou de vez, né? A IA que a gente conhece hoje. Exatamente. Foi a tempestade perfeita, digamos. A internet explodiu, gerando uma quantidade absurda de dados. O combustível que a IA precisava. Sim. E os computadores ficaram muito mais potentes e acessíveis. E as grandes empresas de tecnologia, Google, Amazon, Microsoft, começaram a investir pesado nisso. Viram um potencial para o negócio delas. E aí começaram a aparecer as aplicações práticas que a gente usa. Pois é, sistemas de recomendação, busca na web melhorando muito, tradução automática ficando útil, e teve marcos importantes, como o carro autônomo Stanley ganhando o desafio da DARPA em 2005. O Deep Learning estava se consolidando. E chegamos a 2025. O material fala da era das IAs especialistas, especialmente os LLMs, os modelos de linguagem grandes. GPT, Claude, como eles funcionam? Esses LLMs são um salto enorme. Usam Deep Learning em arquiteturas gigantescas, treinados com volumes inimagináveis de texto e outros dados. Eles ficam muito bons em entender e gerar linguagem. E o material cita vários exemplos, né? Sim, olha, tem o GPT da OpenAI, famoso pelo ChatGPT, que conversa super bem. O Claude da Anthropic, que tem uma preocupação maior com segurança, ética e lida bem com textos longos. O Gemini do Google, que é multimodal. Multimodal. O que significa isso? Significa que ele entende e integra vários tipos de informação ao mesmo tempo. Texto, imagem, áudio, vídeo. Bem poderoso. Uau! Aí tem o Llama, da Meta, que é de código aberto. Isso é importante porque a comunidade pode usar, modificar, acelerar a inovação. Democratiza o acesso, né? Exato. E mencionam também o DeepSeek V2, com uma arquitetura diferente para ser mais eficiente, e o DeepSeek Coder, focado só em código de programação. Nossa, é muita variedade. E além da linguagem, tem as IAs que criam imagens, né? Midjourney, DALL-E, Isso. também evoluíram demais. Você escreve o que quer, um prompt, e ela gera a imagem. O Midjourney é conhecido pela qualidade artística, né? Sim, e o DALL-E pela versatilidade, cria coisas bem inesperadas às vezes. E tem o Stable Diffusion, também de código aberto, super popular. E claro, tem as assistentes do dia a dia. Siri, Google Assistant, Alexa. Que já viraram comuns, exatamente. Mas toda essa capacidade incrível tem um custo energético bem alto. O material bate bastante nessa tecla e os números são assustadores. São mesmo. Treinar e operar esses modelos gigantes consome uma quantidade absurda de energia. Aquela estimativa para o ChatGPT-5 consumia o equivalente a 7,5 milhões de lares brasileiros por dia. É chocante. Uma consulta gastando 20 vezes mais energia que antes.
De onde vem tanta demanda? Dos data centers. São prédios enormes, cheios de servidores, rodando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para treinar os modelos e depois para responder às nossas perguntas. E o material cita a China, que virou a maior potência energética também por causa da IA, construindo hidrelétricas gigantescas. Sim, a demanda é global e crescente, e a nossa matriz energética mundial ainda depende muito de fontes não renováveis, né? Gás, carvão, óleo ainda são maioria, apesar do crescimento das renováveis. Então, mais IA pode significar mais pressão sobre essas fontes e mais impacto ambiental. Exatamente. Esse é um dos grandes dilemas que o material levanta. E como o futuro é visto? O material traz visões diferentes, né? Tem gente otimista. Sim, tem o Jensen Huang, da NVIDIA, que vê a IA como a nova eletricidade, uma infraestrutura essencial. O Bill Gates fala que é o maior avanço desde a interface gráfica do computador. É uma visão bem positiva. Mas tem o outro lado da moeda, né? O Elon Musk, por exemplo. Correto. Ele, apesar de trabalhar com IA, é um dos que alertam para os riscos. Se a gente criar uma IA super inteligente, sem cuidado, sem regras, podemos perder o controle. É um alerta sério sobre riscos existenciais. E o material entra na análise do Maurício Perrone, que conecta tudo isso à questão da energia. Exatamente. A análise dele é focada nesse ponto. O risco de um colapso por causa da demanda energética da IA. Colapso. Como assim? Ele descreve uma sequência. Primeiro, um colapso energético mesmo. Apagões, rede instável. Depois, um colapso econômico, porque a energia ficaria caríssima, afetando empresas, aumentando a desigualdade. E, por fim, um colapso ambiental se a energia vier de fontes sujas. Isso. É um cenário bem preocupante que ele desenha, ligando esses 3 pontos. Mas ele também aponta saídas, né? Não é só pessimismo. Não. Ele sugere caminhos. Usar a própria IA para gerenciar a demanda de forma inteligente, investir muito em baterias para armazenar energia, redes mais eficientes. E a longo prazo, a fusão nuclear. Aquela ideia do tokamak. É a grande esperança para energia limpa e abundante. Mas os desafios técnicos são gigantescos. Controlar plasma a 150 milhões de graus é 10 vezes a temperatura do Sol. Falta muito ainda. Entendi. Além da energia, tem um impacto no trabalho, na sociedade. O Perrone usa uma imagem de curva J para o valor do trabalho humano. O que seria isso? A ideia é que o valor do trabalho humano pode ter chegado num pico e agora, com a IA, pode começar a cair rapidamente. A automação pode atingir muitas áreas ao mesmo tempo, diferente de outras revoluções. Ele dá exemplos como call centers reduzindo equipes drasticamente. Sim, ou segurança sendo feita por robôs e drones, é uma mudança que pode ser muito ampla e rápida. E como as pessoas ficam nisso? Aí entra a discussão da Renda Básica Universal, a RBU. Pois é, se muita gente perdeu o emprego, como garantir a sobrevivência e a estabilidade? A RBU deixa de ser só uma ideia teórica. O material cita Forbes dizendo que pode ser até uma necessidade de negócio. Para manter o consumo, a economia girando. Exato. E cita resultados de pilotos, como no Quênia, Finlândia, que mostraram alguns pontos positivos, como mais empreendedorismo, mais confiança nas instituições. A discussão está mudando. Nossa, quanta coisa! A gente viajou desde os anos 40, passou pelos altos e baixos, chegou nos LLMs de hoje e nesses desafios enormes de energia e sociedade. É bem isso. O que fica muito claro é essa dualidade da IA, né? Um potencial incrível para resolver problemas, para ajudar a ciência e a medicina. Mas com um custo energético e social que a gente precisa encarar de frente. Exato. Como equilibrar o avanço tecnológico com sustentabilidade, com justiça social? Esse é o grande desafio para os próximos anos, sem dúvida. Para quem quiser pensar mais sobre isso, vendo filmes, o material deu umas dicas boas. Metrópolis, Blade Runner, Exterminador do Futuro, Matrix, 2001, Eu, Robô, Wall-E, até os mais recentes como M3 Megan e Alien Romulus. Ótimas sugestões. E para fechar, fica uma pergunta no ar, né? Baseado em tudo isso, qual deveria ser a prioridade global? Acelerar a IA a todo custo
Ou focar primeiro em garantir que esse crescimento seja sustentável e justo para todo mundo, mesmo que isso signifique ir um pouco mais devagar. Uma questão para a gente pensar bastante. Com certeza. Esperamos que essa análise tenha ajudado a entender um pouco melhor esse universo tão complexo da IA. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Bom, amigos, vocês acabaram de ver escutar, né, e ver um vídeo gravado por inteligência artificial, totalmente gravado por inteligência artificial. Esse resultado desse áudio, né, desse podcast, é um resultado de uma pesquisa minha aprofundada sobre inteligência artificial. Isso demorou bastante, porque é um programa que eu tenho para apresentar a grandes públicos, trazendo visões do futuro. Vocês poderão escutar aí no áudio. E hoje eu trouxe esse recurso incrível que é eu consigo gerar podcasts, como vocês acabaram de ouvir, de forma automatizada, sem que eu faça esforço, e provavelmente vai ser assim que eu vou apresentar o conteúdo para vocês aqui no canal sobre material informativo, né? Então, assim, eu vou misturar um pouquinho desse podcast com alguma consideração minha aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi para engrandecer o conteúdo sobre inteligência artificial, levar um pouquinho desse universo para vocês e para vocês conhecerem também que há tecnologias que podem fazer, né, o nosso trabalho sem ter esforço, enquanto assim, sem ter esforço entre aspas, né, porque essa apresentação toda ela demorou muito para eu fazer. Então, assim, eu agradeço vocês por mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Essa vai ser uma maneira de eu apresentar a tecnologia para vocês. Eu acho que é uma maneira mais eficiente, mais correta. Um podcast de vídeo do YouTube, é uma mistura de videocast. Acredito que seja eu comentando alguma coisa aqui e trazendo para você alguma coisa extra, né? Agregar valor na tua vida. Eu espero que vocês tenham conhecido bastante sobre IA, minha visão para vocês do futuro sobre inteligência artificial, eu coloquei aí no podcast. E se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, comentar aqui nos comentários aqui embaixo no canal, fiquem à vontade. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês, pessoal. Um grande beijo, um forte abraço. Fiquem com Deus.